apenas o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaríamos de cumprimentar a todos os nossos amigos e irmãos que nos assistem pelo canal do YouTube e declaramos que nós estamos no culto da vitória todos os domingos às 18 horas, que abre então o seu coração para receber essa palavra que traz vitória, que te levanta, que te renova e te restaura. Venha nos visitar na Rua Toninhas 211. Estamos aqui no Jardim Campo Grande, na cidade de São Paulo, celebrando vitória. Estamos às vezes sendo provados, mas em vitória. Que Deus te abençoe através dessa ministração. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Vamos repetir todos juntos? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Diz para o seu irmão e sua irmã que está aí do seu lado: em todo tempo eu vou amar você. Em todo tempo, e na sua angústia eu serei o seu irmão. Amém? Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Só curva a sua cabeça e eu vou fazer uma oração muito breve. Pai, muito obrigado, porque essa oportunidade ela é de honra, e é mais uma vez o teu Espírito que pregará a nós. Por isso, Espírito Santo, traz, ó Deus, a palavra revelada, a palavra que os meus irmãos necessitam. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, trazendo o nosso coração e a nossa mente cativa à tua voz. Trabalha genuinamente, com liberdade, Espírito Santo, trazendo, Deus, a palavra revelada, e saiamos daqui transformados, cheios de alegria. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Dia 20 de julho é comemorado como o dia do amigo. Muitos trocaram, compartilharam versinhos, cartõezinhos e muitas mensagens. Amigo, e tem tantas músicas aí que falam sobre o amigo. E por que eu gostaria de meditar sobre isso, a igreja? Nós temos uma filosofia cristã que muitos só falam de boca, mas não vivem, e Deus precisa trabalhar na nossa vida para que você seja um amigo excelente dos seus amigos. E dia 20 de julho, na realidade, deveria ser comemorado todo dia, porque quem é feliz e tem um verdadeiro amigo, compartilha todo dia alguma coisa com um amigo. Compartilhe um oi, compartilhe uma mensagem, compartilhe alguma coisa. Se você tem amigo, você gosta de conversar, você gosta de encontrar, você gosta de estar perto, de estar junto. Amigo faz bem. Amigo faz a diferença quando a amizade constrói. E existe também os tristes testemunhos de amizades que destruíram. Amizades que destruíram um lar, amizades que destruíram uma família inteira, amizades que levaram para o caminho errado, o caminho tortuoso, o caminho das drogas, o caminho do vício, amizades que foram maléficas. Mas existe na palavra de Deus amizades que nos trazem inspiração, trazem ensinamentos belíssimos, amizades que eu fico surpresa, por que não se prega tanto sobre isso? E muitos dizem assim: os amigos do mundo são mais fiéis do que aqueles que servem a Deus. Eu já ouvi isso. Depois que dá um abraço na igreja, vira as costas, tem um punhal. Eu já ouvi tantas coisas. Por que nós não ministramos tanto sobre isso? Hoje eu estou aqui para ministrar, e o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e vai trazer uma nova atitude, um novo posicionamento, um homem e uma mulher de Deus transformado nas suas amizades, e suas amizades serão saudáveis. Amém? Há um texto que diz na palavra de Deus, há um texto que diz que ter amigo é privilégio. Talvez você já ouviu falar assim: se numa mão tem 5 dedos, e talvez todos os seus amigos da infância, da formação, de escola, talvez você não consegue nomear 5. Ou talvez a vida te preparou amigos na sua fase adulta e que fez mudanças visíveis. Marcaram a sua história talvez com um braço amigo, uma ajuda. Sempre temos alguma história de
de alguém que faz a diferença na nossa vida. Assim também Deus teve uma pessoa que fez a diferença na vida do próprio Deus. Poxa, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, é tão necessário termos amigos, é tão necessário nós termos relacionamentos, que a coisa que Satanás mais gosta de fazer é te deixar enclausurado, sem amigos, sem você compartilhar, e te deixar isolado, te deixar em depressão, e você se sentir não amado. Mas nós encontramos um outro contexto bíblico que nós precisamos analisar e viver. Por que que hoje as amizades são escassas? Por que que hoje ninguém tem tempo para dar oi para ninguém? Agora no Zap está se extinguindo a voz que cala, só se escreve. Mas não aquela escrita das cartas amorosas de saudade do marido para a esposa, ou da mãe para o filho, ou do filho para a mãe, ou de um amigo tão saudoso do seu amigo ou da sua amiga. Aquelas antigas histórias dos nossos avós que se recebiam uma carta que levava um mês. Quando se chegava aquela carta, o sentimento da carta já estava velho, ultrapassado. Porque aquele que estava tão saudoso demorou para saber que o amigo ou amiga ou parente ou familiar recebesse aquela mensagem depois de um ano, depois sei lá de quantos meses. Talvez vinha de a galope de cavalo, correio. Hoje é tudo muito prático, tudo muito volátil, tudo muito rápido, e os relacionamentos são frios, são distantes e são falsos. Amigos mais chegados do que o próprio irmão. Provérbios diz, como é? Em todo tempo amo um amigo, e na angústia se faz o irmão. Nós vivemos hoje numa sociedade egoísta. Nós vivemos, olha, tudo é para mim. Olha, se brincar, está tão difícil a crise que não convido ninguém para vir na minha casa. Primeiro porque suja, segundo porque gasta, e olha, é melhor que eu não encontro ninguém mesmo. E você vai se tornando mais e mais e mais isolado. E Satanás aproveita essas situações, porque você poderia fazer muita diferença na vida de alguém se você mantivesse as amizades. Amizades são colocadas por Deus. Se você tem discernimento, você sabe discernir quando são maléficas e quando elas são construtivas. O que é interessante é que na palavra diz: Abraão, não obstante as suas fraquezas. Lá em Tiago diz isso, que não obstante as suas fraquezas, ele foi chamado o amigo de Deus. Poderia ter sido dito ou escrito de outra forma na palavra. Ele poderia ter sido escrito assim: Deus era o amigo de Abraão. Mas a palavra diz no inverso: amigo de Deus. Então quem estava precisando de um amigo? O próprio Deus. Você vai procurar Deus sempre procurando se relacionar com o homem desde o início da Bíblia, desde o início da terra, desde o início do mundo. Quando Deus saía do seu trono e descia até o jardim do Éden e se apresentava a Adão, ele queria ter relacionamento de amizade com Adão. Ele queria ter aproximação com o homem, com a obra das mãos dele. Amigo de Deus, assim foi Abraão. Mas por que ele alcançou esse título? O amigo de Deus. Isso é referência lá no livro de Tiago, já nos finalmente da Bíblia, sendo que essa história está em Gênesis. Deus tinha prazer de se mostrar a Abraão, de relacionar com Abraão, de conversar com Abraão, de saber os pensamentos de Abraão, de dialogar com Abraão. Deus gostava daquilo. Não era Abraão procurando Deus, era Deus procurando Abraão. Quando Abraão, ele está na sua provação aguardando um filho, e ele faz algo que não era o plano de Deus, Deus fica muitos anos sem encontrar Abraão, sem ir até Abraão. E fica um silêncio do amigo, um amigo que se distancia, diz: eu não gostei, mas eu estou te esperando. E é interessante em Tiago 2, capítulo 23, capítulo 2, versículo 23, diz assim:
e Abraão creu em Deus. Isso foi creditado por justiça. Presta atenção, o que foi que Abraão fez para ganhar o maior amigo, o amigo poderoso? Diz assim comigo, ele creu. Foi só isso. Ele ganhou o amigo mais poderoso, porque ele creu. Tiago 2,23 diz que Abraão creu em Deus, isso foi acreditado por justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Talvez você está com a fé bem pequena, mas não importa o tamanho dela. Se você crê, Deus vai dizer, eu sou o teu amigo. E tu és o meu amigo. E para os amigos a gente conversa diferente. A gente conta segredo, a gente conta, olha, tá dando um negócio aí que tá dando dinheiro. Olha, o negócio é o seguinte, se você tá, não faz esse negócio, não vai dar certo. Eu tenho experiência nisso. É Deus andando com você e mostrando tesouros. O problema, nós ficamos perdidos quando nós temos relacionamento espiritual e a gente fica atirando para todo lado e fala assim, eu estou sozinho, ninguém me ama, nem Deus me vê, nem Deus me responde. Mas se você apenas cresce que Ele pode, seria acreditado por justiça. Sabe aquele negócio de ter créditos? Estou depositando, depositar em fé, eu tenho crédito de ter a Deus como meu amigo. Olha, irmãos, é tão simples, diz assim, seu irmão, é simples assim. Então você crê que Ele pode, e Ele vai ser seu amigo. Aleluia. Em 2 Crônicas, aí você volta lá para o Velho Testamento, em 2 Crônicas 27, diz que Deus lançou fora o povo de uma terra, e deu aquela terra à descendência de Abraão, porque ele era o amigo de Deus. Gente, que tremendo isso! Eu estou usando o exemplo do próprio Deus para te aprovar que é necessário você ter amigo. Aleluia. E o primeiro amigo é o próprio Deus. Não adianta ter um time de futebol, ter um Corinthians inteiro como seu amigo. Se você não crê no Senhor, você não tem um amigo poderoso. Mas se você crê, será acreditado por justiça, porque somos descendentes de Abraão. E era o amigo de Deus. Que dá aleluia. Deus está procurando ter relacionamento íntimo pessoal com você, para Ele poder dizer assim, eu que quero ser o seu amigo. A Bíblia diz assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então eu estou escolhendo Jesus. Eu deixei o budismo, deixei Buda e encontrei Jesus. Estou escolhendo Jesus. Não, querido, você está atrasado, você não sabe de nada. Foi Jesus que te escolheu primeiro. Você que estava perdido e Jesus falou assim, eu não desisto, eu já escolhi há mais tempo, quero ser amigo. Aleluia! Quem dá glória a Deus. E esse relacionamento, muitos exemplos de amizade nós vamos encontrando na Bíblia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos eles eram amigos e tinham algo em comum. Eles eram tementes a Deus. Eles criam no poder de Deus, não no poder dos ídolos. Apenas cria que Deus era poderoso, e para isso eles não iriam se curvar. Todos eles foram promovidos porque eram amigos de Deus. Amigos de verdade, compartilhavam. Olha, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui nessa Babilônia, nós estamos aqui nesse reino para fazer a diferença. Nós seremos íntegros, mas nós não nos contaminaremos com toda a idolatria desse reino, e nós somos um só em Cristo. Se eu não vou me contaminar, Daniel, vocês três também, por favor, mantenham-se firmes. Conselho de amigo de Deus. Quantas vezes Deus coloca verdadeiros amigos na sua vida, e são amigos de Deus, dentro até da própria igreja, mas muitos abandonam e deixam. Uma hora estão quentinhos, amizade quentinha, daí a pouco a amizade esfriou. Passa pela pastora, nós vamos fazer o seguinte, vou mudar até de calçada, não quero ver. Conheço história assim.
Mas hoje Deus está te ensinando a manter a chama dessa amizade. Porque Deus quer manter a amizade com você. E a ministração desse dia de hoje, nessa noite, não é sobre Abraão. É sobre o camponês e o filho do rei. Pergunta para o seu amigo: você conhece o camponês? E o filho do rei? Pois existe uma história belíssima que dá um filme de Hollywood: o camponês e o filho do rei. O título dessa mensagem de hoje é O Camponês e o Filho do Rei. Dá um sorriso para o seu irmão. Será que o camponês é você ou o filho do rei sou eu? Aleluia! Que dá glória a Deus. O camponês e o filho do rei. Tem uma história linda de um camponês que está no campo, cuida só de carrapato, cuida das coisas do campo. Ele é um camponês, né? Na sua cintura tem um cantil de água, porque não tem hora para voltar para casa. Ele é simples, não cheira bem, não tem um cheirinho muito agradável. Ainda mais quando chove, fica com cheiro de pasto molhado, cachorro perdido. Tem alguém que você conhece que é assim? Camponês, está no campo. Mas o amigo dele, nas horas incertas e secretas, existia um amigo secreto, o amigo do camponês. E o camponês se torna compositor na sua dor e começa a escrever poemas. E você está perguntando: quem é o camponês? Alguém já conhece o camponês ou ainda não sabe quem é o camponês? Camponês e o filho do rei. O camponês deixou de ser camponês por um tempo e começa a compor histórias. Ele começa a compor a sua dor para o seu amigo secreto. Um amigo poderoso, um amigo que estava ali todo dia e toda hora. Ele sentia o seu amigo com ele. E ele começa a escrever: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Escreveu o poema mais famoso do mundo. Mas ele é camponês. Que glória a Deus. O camponês e o filho do rei. Que coisa linda. Amizade belíssima vai surgir, porque ele tem uma amizade profunda com um amigo secreto. Um amigo secreto que diz assim: mesmo se você estiver correndo perigo, eu vou derrubar 1.000 à direita, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus. E você, camponês, só vai ficar olhando, porque eu sou contigo, eu sou teu amigo secreto, mas eu sou real. Amigo, na hora da angústia, se faz como irmão. O camponês tinha um amigo que ninguém queria. Talvez só ele tinha esse relacionamento no meio da família dele. Ele continuava ali, firme e forte, na sua atividade bem simples, sem status e sem promoção, sem holofotes. Mas como Deus gosta disso? Sem holofotes. Pergunta assim, fala assim para o seu irmão: sem holofotes é melhor. No secreto é melhor. Só apenas o coração conversando com o seu amigo, o amigo dos amigos, nos vales, nas lutas e nas provações. Que coisa linda! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu és o meu pastor. Aleluia. Esse era um camponês que tinha alguém que guiava o coraçãozinho dele. Até que um dia ele foi sendo treinado pelo amigo secreto que falava assim: não, seja forte, eu sou seu amigo. Quantas vezes você está fraco e esquece que você pode ter esse amigo a qualquer hora que você pedir? A qualquer hora dizer: onde tu estás? Me fortalece aqui dentro. Estou fraquinho, estou triste, desanimado. E ele foi se fortalecendo, e o camponês foi se armando de habilidades. Ele foi se fortalecendo com coragem. E de repente o amigo secreto ajuda o camponês a destruir um urso, a destruir um leão, no meio daquele pasto, daquelas colinas e lugares perigosos. Porque a missão do camponês era cuidar de pequenas ovelhas, pequenos animais que não conversavam com ele. Mas o amigo secreto
conversava genuinamente: eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel, nada de mal te acontecerá. E ele foi se firmando, ele foi percebendo que aquilo ia mudando o coração dele, até que um dia ele vai visitar a família dele, e ele está vendo todo um campo cheio de pessoas, muitas pessoas, e eles estão para entrar em guerra. A sua nação, o seu povo, o povo do camponês está em aflição, porque não tem ninguém corajoso o suficiente para derrubar e entrar em guerra com alguém tão grande, tão valente, que falava tão alto, amedrontando e dizendo assim: quem virá contra mim, se eu sou tão forte e experiente? E aquele camponês que foi treinado pelo seu amigo secreto na coragem e na valentia, ele foi dizendo assim: o amigo secreto te faz valente, ser o suficientemente valente na hora do assalto, e diz assim: eu tenho um Deus que vive, um Deus que pode, um Deus que pode livrar. Ou na hora do desespero, na hora da falta do ganho, na hora da falta do emprego, eu tenho um Deus valente, um amigo valente, um Deus poderoso que me supre. E aí Golias diz assim: quem virá contra mim? E ele diz: o camponês simplesinho, eu. Você, um menino fraquinho. E ele dizia assim: mas eu tenho um amigo secreto que ele conversa tudo aqui comigo, ele tem um ponto de escuta aqui, e ele diz: vira para a direita, vira para a esquerda, aqui está a tua vitória. Aleluia! E assim o camponês, forte e valente, com seu amigo secreto no seu coração, pega da sua funda que está ali no seu alforje, foi uma pedrinha só. Ele vence aquele gigante, aquele Golias. E o filho do rei fica sabendo e fala assim: quem é o camponês? Que coisa linda! Quem é o camponês? Quem é esse pastorzinho? Quem é o fedorento? Traz o camponês. E o rei diz assim: dá para você dar uma passagem lá no palácio? Ele falou assim: ir no palácio? É para já. Dá um sorriso aí para quem está do teu lado. Está se preparando para entrar no palácio? O camponês entrou no palácio, porque ele tem um amigo secreto poderoso para que faz entrar no palácio, nos grandes palácios, diante dos grandes e poderosos, e não há nada que é difícil para o amigo oculto que é poderoso para dizer: sou eu que abro a porta, sou eu que mando entrar, sou eu que mando chamar, sou eu que chamo a existência. Eu fico imaginando os irmãos do camponês. Onde é que está, papai? Cadê o nosso irmãozinho mais novo? Aquele, o que não deu para nada. Meu filho, né, é o seguinte, ele está meio fugido. Mas ele vai cuidar das ovelhas? Não, ele está no palácio, ele está ocupado. Mas quando ele vai voltar, as ovelhas estão com fome. Eu não vou fazer esse serviço. Não, meu filho, você vai ter que esperar, porque ele está com o palácio lá, está lá com o rei. Fazendo o quê? Olha, sabe o que ele está fazendo? Ele está tocando harpa. Está cantando os hinos para o rei. Mas por que isso? Porque o rei é perturbado da Silva. Perturbadinho. E o camponês, com um amigo secreto, foi treinado para cantar e tinha unção. E foi lá tocar lá no palácio. E aí, do pasto para o palácio. E o filho do rei começou a ver o camponês com outros olhos. Eu quero ser amigo desse menino. Que história linda. O camponês e o filho do rei. Se você está precisando de ter amigos de verdade, o que faz a diferença na sua vida é a unção. Aonde você for, você vai ter amigos verdadeiros à sua volta. Se você não teve até agora, porque precisa de unção. Davi não tinha nada. Ele só tinha unção. Porque o amigo secreto gostava de ouvir os louvores e punha unção. E colocava unção. Vamos chamar, entra no palácio. Meu filho, ele está de novo hoje no palácio. Os irmãos de Davi ficaram indignados. O que você veio fazer aqui no arraial
da guerra, você não é treinado, você não foi preparado para o exército, o que você está fazendo? Você não tem estatura, você não tem nada a seu favor. Mas Deus preparava amigos no tempo que Davi precisava. E assim Davi ia para o palácio de novo, tocar de novo. E ali o filho do rei, sendo trabalhado pelo amigo oculto de Davi, faz uma aliança com esse menino. Faz uma aliança. Seu pai é perturbado demais. E assim foi Jonatas e Davi. Que coisa linda esse texto. Porque o camponês, ele tem uma oportunidade que os irmãos não tiveram. Ele teve uma oportunidade que ninguém do arraial de Israel teve. Ser amigo do filho do rei. Que glória! Você vai entender o final dessa mensagem, meu irmão. Que coisa linda! Glória a Deus. E aí, quando o tempo foi passando, começaram a perceber que ele era adestrado para a guerra, ele era bom. Ele era bom nisso. Mas de onde é que veio? Que formação foi essa? Ele veio do escondido, das amizades ocultas com Deus, do silêncio das guerras pessoais com Deus. E Deus o capacitou, e Deus o encheu de unção. E aonde ele vai, ele derruba milhares, dezenas de milhares. E Jonatas começa a perceber aquilo. E ele diz o seguinte: Davi, é o seguinte, vamos fazer uma aliança. Desde o primeiro dia que você apareceu, eu gostei de você, você é o cara. Gostei de você. Diz para o seu irmão. Alguém vai ainda te dizer, você é o cara. Você tem algo especial. Que dá glória a Deus. Irmãos, aplauda o Senhor e aproxima de Deus para a sua vida. Se você souber te determinar, aonde Deus vai te fazer entrar. E ali o que acontece em 1 Samuel capítulo 23? Eles fazem inúmeras alianças, alianças de alma. Como hoje isso está escasso, os amigos de alma. Amigos da sua infância que você não encontra, que você não percebe. Pessoas que talvez oram por você, já orou por você, você nem dá um alô. Você sabe o que morre cedo? Pergunta para o seu irmão, sabe o que morre cedo? O que morre cedo? Pergunta aí. Gratidão. O que morre cedo? Gratidão. Nunca mais você vai esquecer isso. O que morre cedo é gratidão. Alguém ganhou você para Jesus. Alguém orou por você. Alguém te convidou para ir na igreja. Alguém te apresentou o melhor dessa terra. E você lembra dessas pessoas? Glória a Deus. Eita Deus! Fala Deus! E você lembra do seu pastor? Fala Deus! A aliança de Jonatas com Davi era aliança de alma, o camponês e o filho do rei. E aí o que acontece? Começou a perceber que o povo era apaixonado por Davi, tinha unção. O amigo secreto de Davi, do camponês, era poderoso demais. Davi, o negócio é o seguinte: vocês vão entrar na guerra agora. E o rei Saul já derrubou milhares. Mas dessa vez vai cair 10 mil à sua direita. Porque lá no pasto, quando você estava no pasto, eu já tinha te dito que cairão ao meu outro lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Pode ir, porque eu estou com você. Vamos embora lá, Davi. E aí quando voltava, a Bíblia relata que Saul derrubou milhares e Davi derrubou dezenas de milhares. E começou a haver uma guerrinha pessoal, como você conhece entre os amigos. Sabe aquele negócio assim, inveja gospel? E uma invejinha. Derruba isso da sua vida hoje. Acaba com isso. O que é para ser seu é só seu. O brilho que é para ser seu vai ser só seu. Se ainda não brilhou, é porque ainda precisa entrar um pouco mais na escuridão, porque quem brilha é quem está na luta. É só na escuridão que aparece luz, meu irmão. Glória a Deus, dá uma salva de palmas. Oh, Jesus, faça eu brilhar naquela empresa. Então entra na luz e fica nebuloso. O tempo fecha. Aí começa a brilhar a luz de Jesus em você. Glória a Deus.
Se você está precisando, está querendo um holofote, prepare para a luta. O tempo vai fechar a saída, aí a luz de Jesus vai começar a brilhar através de você. E aí o que aconteceu? A cada vez Davi fazia então uma aliança com Jonatas, uma amizade de amor, interessante aquilo, como se fosse um verdadeiro irmão. E aí Jonatas percebe que o pai tem inveja de um camponês. Um rei tem inveja do camponês. Talvez você é um camponês e você tem o que muita gente não tem e está superior a você. Seu brilho, o seu sorriso é de verdade, mas nem por isso deixa de ser amigo, nem por isso deixa de ser fiel. E Davi continuou sendo fiel. Várias oportunidades ele teve. Uma delas, o Jonatas avisava: tudo que o pai estava armando é hoje que meu pai te pega. Não vai por essa colina, vai para lá, vai para a direita, não vai por ali não. Meu pai está com todos os preparativos certos para te pegar emboscada. Esse era o amigo, o filho do rei, amigo do camponês. Glória a Deus. Deus traz pessoas especiais para ser seu amigo e te dar escape. Pare de chorar, lamentar e lamuriar o que você perdeu. Tem gente melhor. Está para chegar o filho do rei. Como é tão difícil, às vezes a gente perde certos amigos e a gente diz assim: eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas se você tem um amigo oculto e poderoso que é o Senhor, Ele tira até o que não precisa, o que não vai fazer falta. Glória a Deus. E você quer ficar voltando atrás? Deus tem um palácio para te fazer entrar. Amizades novas, melhores. E assim Jonatas começa a defender Davi. Davi é o seguinte: vamos aqui fazer de novo uma outra aliança. Quem é que procurava fazer aliança? O filho do rei. Vem de cima para baixo. Assim também é Jesus te procurando para fazer aliança aqui nessa noite. Glória a Deus. O filho do rei procurando um camponês neste lugar. Aleluia. Que coisa linda. E ali eles fazem um pacto de alma de novo. E diz assim: olha, Davi, eu acho que dessa vez, se você não aparecer, o Davi fala assim: olha, vai ter um banquete, mas eu não vou poder estar. Avisa para o seu pai que eu fui na cidade de Belém. Ah, Davi mentiu? Não, meus irmãos, era estratégia de guerra. Vocês às vezes têm que perceber certas coisas da palavra. Estratégia de guerra, para que ele não fosse morto. Olha, se o seu pai perguntar por que eu não vou aparecer no banquete dos oficiais, agora Davi já está no exército, ele é um dos oficiais, é um dos comandantes de guarda, ele é um dos que estão à frente da guerra, ele já saiu do campo. O seu histórico é um camponês. Mas se ele sentir falta que minha cadeira está vazia, diz que eu fui a Belém, na minha terra. Tudo bem, eu vou dizer isso, mas olha só, não vai para tal lugar, porque tudo está preparado para meu pai te achar. Em 1 Samuel capítulo 23, no versículos 15 a 17, vendo pois Davi que Saul sair a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Sif em Horésia. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Horésia, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo um segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horésia e Jonatas voltou para a sua casa. O amigo do camponês abre mão do trono. Sucessão real. Eu deixo de ser o sucessor do reino de Israel para você, Davi, reinar no meu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Alguém que não tinha direito, alguém que não estava na linhagem real, alguém que não estava pelo protocolo previsto.
Mas a aliança de amizade, de verdade, de reconhecer unção na vida de Davi. Jonatas abre mão da sua posição como um sucessor do reino de Israel e diz assim: é o seguinte, eu vim aqui para te trazer a confiança em Deus. Amigo que é amigo de verdade traz a existência de Deus na sua vida. Não só ouve a sua história, mas traz você a realidade de confiar em Deus, assim como Abraão creu e teve creditado por justiça de Deus para ser o amigo de Deus, para receber os mistérios de Deus, para conhecer o sobrenatural de Deus. Amigo que é amigo de verdade faz o que Jonatas fez. No momento de emboscada ele diz: se levantou Jonatas, filho do rei Saul, e foi para ter com Davi, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e disse mais: a mão do meu pai não te achará, e tu reinarás sobre Israel. Quem dá glória a Deus? Ele abre mão de todo o protocolo, de todo o aparato, e diz assim: não tenho inveja, Davi, é você que tem as habilidades, eu não tenho habilidade nenhuma para reinar, nem para estar no primeiro lugar, eu prefiro ser o segundo. Quem dá glória a Deus? Gente que não tinha treinamento, que não tinha linhagem real, gente que não tinha sangue azul, era um camponês, mas porém amigo do filho do rei. Mas quem é que fez ele ser amigo do rei? Outro filho do rei. Aleluia! E ali eles fazem uma nova aliança perante o Senhor. E Deus deu às mãos de Davi a possibilidade de fazer justiça e matar Saul. Quando Saul estava no momento dormindo, debaixo de uma árvore, estava em perseguição a Davi, ele encontra o rei Saul, e o soldado diz assim: toma da tua espada e fere aquele que te persegue. Ele diz assim: não tocarei em nenhum ungido de Deus. A amizade de verdade, ela é perfeita. Quantos de nós, irmãos, precisamos aprender dessa amizade? Não vou tocar nos ungidos de Deus, não vou tomar o primeiro lugar, sendo que não estou imbuído disso. Na unção que eu honro, nessa unção eu prospero. Assim como Davi, ele honrou a unção que havia no rei Saul, naquela unção ele prosperou e se tornou rei. O tempo passou, Saul morreu, Davi já era rei, o tempo passou, e ali ele vai nas crônicas e lembra do seu amigo Jonatas, que morreu em guerra. E lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, disse assim Davi: ainda porventura resta alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Amizade que vai de geração em geração para abençoar alguém da linhagem de Jonatas. Nós somos cristãos, irmãos, somos servos de Jesus, somos servos de um Deus que é amigo, e Ele quer os seus discípulos sendo amigos uns dos outros. E assim Davi se interessou: ainda resta alguém da família de Saul para que eu use de benevolência e de bondade para com a casa de Jonatas. E alguém diz assim: existe sim o filho de Jonatas. Ele, na hora da guerra, na hora que o pai foi para ser atacado e afrontado e morto, a babá pegou o filho e saiu correndo, e aquela babá caiu, e a criança caiu e se tornou um paralítico. Ele falou: o quê? Traz, manda chamar e traz para o palácio, porque o lugar é aqui. Aleluia. Irmãos, a amizade, quando ela é sincera, a amizade de Deus tem frutos. Até Jonatas, depois de morto, aquela aliança que ele tinha com o camponês dava frutos para cuidar de um filho que tinha sobrado, porém aleijado, talvez tetraplégico ou paraplégico, sei lá. E Deus Davi chama Mefibosete e diz assim: a partir de hoje comerás comigo todos os dias no palácio. E uma salva de palmas.
com aliança com o Filho do Rei. E nessa noite, para nós trazermos essa meditação, o Espírito Santo falou tantas coisas. Eu desci, deixei a minha glória, desci do meu trono para fazer aliança com os camponeses da terra. Estou, Deus, aqui falando ao seu coração. Não importa a tua história, não importa onde você está. Ele deixou a sua glória. E Ele quer fazer aliança com você e te convidar para entrar no Palácio Reinar, no Palácio Real, para reinar e para estar sendo vencedor e vencer suas guerras, suas batalhas e ter honra. E o Filho do Rei, Jesus Cristo, diz assim: porventura ainda existe alguém da linhagem lá daquela família de camponeses da cidade de São Paulo que eu poderia usar de benevolência com a terceira, com a quarta geração ainda? Jonatas já era falecido. A vontade de servir a Deus, a benevolência do Filho do Rei, Ele ainda está disposto a fazer na sua geração, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. E por que você ainda tem uma vida de amizade frouxa com Deus? Relaxada. É mais amigo de alguém do trabalho, mas não é amigo de Deus. Eu quero que você continue sendo amigo lá do seu amigo do seu trabalho, mas seja mais amigo de Deus primeiro, porque o camponês foi amigo do Deus Todo-Poderoso. Que glória a Deus! Que ministração do Espírito Santo nessa noite! E Davi fez história para milhares e milhares, ainda faz história aqui hoje. Glória a Deus. Jesus disse assim em João capítulo 15, versículo 14, para nós encerrarmos essa ministração. Que coisa linda! O camponês, diz assim, o camponês, amigo do Filho do Rei. E diz assim, fala para o seu irmão: será que isso pode? Isso é verdade? Sim, é verdade. Capítulo 15 do capítulo de João, versículo 14, Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus mandou você fazer. Por que a gente entrega parcialmente? Por que a gente encontra mais os amigos e as amigas no shopping? Nos aniversários a gente não perde um da família, mas quando o amigo te convida para ter uma conversa como ele está tendo hoje, a gente escolhe os outros. Prioriza quem é o teu amigo e seja amigo excepcional no palácio que Deus vai te fazer entrar. Você está entendendo essa mensagem de hoje? É lindo, profundo. Que analogia mais perfeita. O Espírito Santo ministrou isso. Meu marido está aqui de testemunho, só tinha 30 minutos hoje. Ele falou: peraí, o negócio é mais sério do que eu pensava. Eu falei uma coisa de manhã e Jesus mostrou que Ele é o Filho do Rei. E eu sou o camponês que Jesus chamou. Aleluia! Ele mostra os mistérios dele, do palácio dele. Se você soubesse o quanto Deus tem reservado de riqueza e honra para a sua vida, você não se afastaria do palácio. Você não se afastaria do melhor lugar, que é a casa dele, onde ele está sendo adorado. É muitos mistérios, é muitos milagres. E assim Davi fez com a descendência de Jonatas. A partir de hoje terás parte comigo no palácio, comerás todos os dias do banquete real. Eu vivo na minha família, eu vejo na minha família o camponês João Vitório, o meu saudoso vô, 96 anos servindo ao Senhor. Todos os netos estão participando de um banquete no Palácio do Rei, com o futuro sendo encaminhado e preparado, porque aquele camponês um dia teve uma amizade profunda com aquele amigo que diz assim: nada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, mesmo que ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, e tu não serás atingido. Que da
glória a Deus. Glória a Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Jesus também procurou ter amizade, ele procurou 12 dos seus discípulos, e infelizmente os 12 representam a mim e a você, porque dos 12 só ficou um no pé da cruz, chorando e lamentando a morte do amigo. Para então aqueles discípulos não entendiam ainda quem era aquele que nasceu sem uma concepção. Eu ia pregar, não posso continuar, porque isso aqui é parte da outra pregação. É muito mistério, não perde mais nenhum capítulo. No palácio, todo dia tem banquete. Glória a Deus. Eram 12, e um só que ficou na pedra cruz, chorando com a mãe de Jesus, porque amava demais o mestre. Os outros, subiu todo mundo, nós vamos ser pegos. Cai fora todo mundo, desaparece, fugindo e não avistando. Desapareceu todo mundo. Aí chega uma mulher e fala assim: ei, você que está com essa conversa aí, ó, você é um deles, é um dos pais. Não. Pedro negou, Judas traiu. Que Deus ministre a palavra no seu coração nessa noite. Aleluia. Que você não tome o exemplo dos discípulos, que foi tão triste. Eles não imaginavam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus vivo. Ele era o Filho do Rei. Aleluia. E teriam parte com ele aqueles que andavam em comunhão. Aí Jesus, amoroso demais, aparece de novo para eles: filhinhos, vocês achavam que eu ia ficar nessa tumba? Eu sou filho do Rei. Poder e honra, poder e majestade estão acima dele. Força e formosura no seu santuário. Aí Tomé diz assim: mas é tu mesmo? Quantos estão frequentando a casa do Senhor para ver? Será que Deus está lá mesmo? Só estou lá para ver. Se Deus fizer um milagre, eu continuo. Se Deus não der o que eu quero, eu não continuo. Você nunca vai chegar no patamar do camponês. O camponês não exigiu nada, ele só adorava. E Deus mandou chamar: entra no meu palácio e desfrute das honrarias, e eu vou te colocar numa posição de honra. E aí aquele texto, aquele versículo, para completar essa lição, essa mensagem: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, porque eu sou filho do Rei. Que na glória a Deus. Por que muitos são promovidos? Por que muitos são escolhidos? O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Deus fala sempre isso. Davi pecou, fraquejou, teve falhas, mas o coração era de um camponês. Foi rei,